Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Faz tempo que a gente tem uma aula nova, né? Então, hoje nós vamos começar o módulo 17, que se chama Gerar uma Vida. E nós vamos ver o que acontece para gerar um novo indivíduo. Nós já estudamos as mudanças que acontecem no nosso corpo durante a puberdade, já estudamos o sistema genital masculino, sistema genital feminino, já estudamos até a menstruação. Agora nós vamos ver o que acontece com o corpo quando é preciso gerar uma nova vida, um novo indivíduo. Não tem uma apresentação aqui do jeito que vocês já estão acostumados. Então, vocês já devem estar vendo que o módulo 17, gerar uma nova vida. Como uma vida começa, pessoal? Então, a vida começa lá na barriga da mãe, tudo bem? Quando acontece o encontro de um óvulo com um espermatozoide, que são os gametas. Lembram que a gente já estudou esses gametas? Esse processo de encontro dos gametas se chama fecundação. E vai juntar o espermatozoide e o óvulo e vai formar uma nova célula. Como assim uma nova célula? É uma célula que nunca existiu antes. Por quê? Essa célula é a combinação do material genético que estava lá no espermatozoide com o material genético que estava lá no óvulo. Combina e forma uma nova célula. Essa célula se chama zigoto, ou célula-ovo. Essa célula vai dar origem a todas as outras células do nosso corpo. Já repararam como nós parecemos com os nossos pais? Tem gente que parece mais com o pai, tem gente que parece mais com a mãe, mas nós nunca somos idênticos aos nossos pais, porque nós somos uma mistura do material genético dos dois. Então, essa primeira célula, a célula-ovo, ela passa por várias transformações até formar todas as outras células do nosso corpo. Nós temos trilhões de células no nosso corpo. O seu corpo, de você mesmo aí que está assistindo, é formado por trilhões de células. Mas como que essa uma única célula vira-se um montão? Primeiro, ela começa a passar por um processo de divisão. Essa uma célula se divide e forma duas novas células, igual está formando aqui na imagem. Estou mostrando aqui na imagem. Essa célula aqui se transforma em duas. Essas duas, né, cada uma se divide e eles vão formar 4 células no total. Essas 4 células começam a se dividir e formam 8, 16, 32, 64, 128, 156, enfim. Bom, não é aula de matemática aqui agora, né, gente? Mas vai formando muitas e muitas células. Essas células vão passando por transformações, vão se diferenciando. Aí algumas células formam o coração, outras células formam o sistema nervoso, outras células vão formar o braço, a perna, enfim. Cada célula vai se dividindo e se modificando, se transformando, para junto com outras células formar os órgãos. Tudo bem? Esse processo de divisão celular para quando a gente nasce? Não. Ele continua acontecendo, porque depois que a gente nasce, o nosso corpo precisa crescer ainda. Então, os nossos órgãos precisam crescer. O coração, o cérebro, os ossos, os músculos. Então, eles produzem mais células para aumentarem de tamanho e continuarem funcionando. E depois que a gente termina de crescer, será que esse processo também para? Ele não para. O tempo todo no nosso corpo tem células morrendo. Na nossa pele, por exemplo, tem muitas células mortas. E para repor essas células que vão morrendo, as células que estão vivas no nosso corpo vão se dividindo e formando novas células. Esse processo só vai parar quando a gente morrer. Então, espero que ele continue por um tempão aí, né, gente? Então, continuando. Esse montinho de células que é formado, né, depois do embrião, continua, formado a partir do zigoto, continua se dividindo e forma o embrião. Esse embrião, ele se fixa no endométrio. Vocês lembram do endométrio? Que é a parede mais interna do útero que fica cheia de vasos sanguíneos antes da menstruação? Então, o embrião se fixa aí na parede do endométrio e é ali que ele vai continuar o seu desenvolvimento. O embrião vai se desenvolver aqui, ó. Vocês estão vendo esse processo de desenvolvimento? Esses números que estão aqui nesse calendário não são dias, são semanas. Então, aqui está na 40ª semana. Uma gestação, que é uma gravidez, dura de 38 a 42 semanas, o que dá mais ou menos 9 meses. Se o bebê nascer antes disso, ele é considerado prematuro. Porque quando ele chega na 38ª semana, é que todos os órgãos estão prontos para o bebê nascer. Mas agora eu quero que vocês olhem para a imagem com mais atenção. Olha aqui, pessoal. Onde está o embrião, será? Aqui no mês 8. Será que tudo isso aqui é o embrião? Será que só uma parte é o embrião?
Vamos lá para a 40ª semana. Eu falei mês aqui, semana, né? Para a semana 40. Dá para ver bem o bebê aqui, né? Na 36ª ele está menorzinho. Na 32ª também está menor. 28ª, 24ª, 20ª. Olha aqui na 16ª semana. Isso aqui é mais ou menos terceiro, quarto mês, que é quando começa a aparecer a barriga das mulheres grávidas. Antes disso, a barriga nem aparece direito, mas o embrião está lá dentro. Pessoal, olha aqui na 12ª semana o tamaninho do embrião. Aqui ele está começando a crescer as perninhas e os bracinhos. Ó, o paçoca aí. E aqui, pessoal, é o embrião. Esse pedacinho pequenininho aqui. É mais ou menos o tamanho de um grão de arroz, gente. É muito pequeno. E com o processo de divisão das células, ele vai crescendo. Mas vocês repararam que tem mais coisas aqui em volta do embrião. Não tem? Tem uma coisa em volta dele aqui. Essa parte mais externa é o útero, né? Onde ele se desenvolve. Tem essa coisa toda enrugadinha aqui em cima. O que será que é isso, gente? O embrião, ele se desenvolve dentro do útero, mas tem algumas outras estruturas que auxiliam no desenvolvimento desse embrião. Pessoal, vou abrir a porta para o gato sair, peraí. Vai. Pronto. Primeiro, quero perguntar para vocês. Nós, né, que já estamos, né, já nascemos, nossas células precisam de energia. E para produzir energia, as células precisam de alimento, de nutrientes e de oxigênio. O oxigênio vem do ar e os nutrientes vêm dos alimentos. O bebê consegue respirar o ar que está fora da barriga da mãe? Ele consegue comer alguma coisa? E a célula dele também precisa de nutrientes, de oxigênio para produzir energia. Como que ele consegue isso, então? Tem uma estrutura chamada placenta. Eu vou passar para o próximo slide. Olha aqui a placenta, gente. Estão vendo que tem um monte de risquinhos? Estão conseguindo ver esses risquinhos? São vasos sanguíneos. Na placenta tem muitos vasos sanguíneos da mãe. E tem muitos vasos sanguíneos do bebê. Vasos sanguíneos do bebê. E esses vasos sanguíneos da mãe e do bebê vão passando um pertinho do outro. Eles não se misturam. Não ocorre mistura de sangue do bebê com a mãe. Mas conforme vai passando pertinho o sangue da mãe e do bebê, a mãe entrega um pouco dos nutrientes que está no sangue dela para o sangue do bebê. E entrega um pouco do oxigênio para o sangue do bebê também. Então a mãe fornece esses nutrientes, fornece esse oxigênio para o bebê poder se desenvolver. E o bebê, as células dele, também produzem algumas toxinas, igual as nossas células. E essas toxinas precisam ser eliminadas. Então o bebê passa essas toxinas para o sangue da mãe, para a mãe poder eliminar no xixi dela. Tudo bem? Então, na placenta ocorre essa troca de nutrientes. Tudo bem? Eu vou até voltar aqui na imagem anterior para mostrar que essa parte toda enrugadinha aqui, ó, é a placenta, que aparece em todas as semanas. A placenta, ela se origina do endométrio. Lembra do endométrio, que era cheio de vasos sanguíneos? Ele vai participar da formação da placenta. E aqui, pessoal, vocês conseguem ver nessas imagens já que a placenta é grudada numa outra estrutura que liga ela ao bebê. Então, o famoso cordão umbilical, que liga a placenta até o umbigo do bebê. No cordão umbilical passam vários vasos sanguíneos, que vão levar os nutrientes e o oxigênio que o bebê pegou da mãe aqui na placenta até o corpo do bebê, para ele poder crescer e se desenvolver. E vai levar as toxinas do corpo do bebê até a placenta, onde vai passar para o sangue da mãe. Então, a placenta é muito importante. O cordão umbilical, então, que une a placenta ao bebê. E em volta aqui, pessoal, tem uma bolsa. Nessas imagens anteriores, a gente também vê essa bolsa em volta do bebê. Essa bolsa se chama bolsa amniótica. Ela é preenchida por um líquido amniótico, que ajuda a evitar, proteger o bebê de infecções e de choques mecânicos. Como assim choques mecânicos? Se a grávida trombar em alguma coisa, bater a barriga, né, se não tivesse essa bolsa amniótica, esse líquido, qualquer batidinha já poderia machucar o bebê. Mas esse líquido funciona como um amortecedor, evitando que qualquer batidinha prejudique o bebê. Essa bolsa amniótica, ela se rompe na hora do parto. Então, você já deve ter visto em alguma cena de filme, série, a bolsa estourou, tem que ir para o hospital que o bebê vai nascer. Então, é essa bolsa que estoura e escorre um líquido pela vagina da mulher. E o
parto, pessoal, é o momento do nascimento do bebê. A bolsa amniótica se rompe e o útero, que é feito de músculos, vocês lembram? Eles começam a se contrair, esses músculos. O útero começa a meio que apertar o bebê para ele sair. No parto normal, o bebê sai pela vagina. A vagina se dilata, ela aumenta de tamanho para a passagem do bebê, o útero se contrai e tudo mais. Mas também existe o parto cesariana, né, o parto do tipo cesariana ou parto cesárea, em que os médicos aplicam uma anestesia na mulher e aí fazem um corte na barriga dela, perto ali da região pubiana. E aí corta até o útero, abre o útero para tirar o bebê. Então são os dois tipos de parto que existem. Você sabe que tipo de parto que você nasceu? Coloca aqui nos comentários se você souber. Então aqui nessa imagem nós temos, essa aqui primeira é o parto normal, parto natural. Dá até para ver o cordão umbilical aqui, ó, ligado no bebê ainda. E esse aqui é um parto do tipo cesariana, que o bebê foi retirado por um corte na barriga. Depois do parto, né, o bebê precisa se alimentar, porque agora ele não está mais ligado na placenta para receber os nutrientes e o oxigênio da mãe. O oxigênio ele já vai conseguir respirar, mas os nutrientes, de onde ele vai obter? O primeiro alimento do bebê é o leite. Nos seios da mulher estão presentes as glândulas mamárias, que começam a se desenvolver mais durante a gravidez, elas vão se preparando para produzir o leite. Nos primeiros dias, ela libera um líquido amarelo, amarelado, espesso, chamado colostro, que é essencial para a saúde do bebê também. E depois passa a produzir o leite materno. E o bebê, pessoal, nos primeiros meses, ele não precisa de nenhum outro alimento, nem de água, porque no leite já tem tudo. No leite tem água, no leite tem açúcares, tem proteínas, tem gordura, vitaminas, todos os nutrientes que o bebê precisa. A partir de alguns meses, se eu não me engano, dos 6 meses, por aí, já pode começar a colocar alguns outros alimentos na dieta. Mas a amamentação, ela é recomendada até os 2 anos, porque ela faz muito bem para a saúde do bebê. Uma pergunta que sempre surge nessa aula é sobre os gêmeos. Como que surgem os gêmeos? Como que pode 2 bebês dentro do útero? Primeiro, eu quero perguntar para vocês se vocês já perceberam que existem tipos diferentes de gêmeos. Tem aqueles gêmeos que a gente conhece, que a gente não consegue nem dizer quem é quem, né? Porque eles são iguais, são gêmeos idênticos. E tem alguns casos de gêmeos que são diferentes, mas, né, os dois conviveram ao mesmo tempo lá no útero da mãe. Vamos ver primeiro o caso dos gêmeos idênticos. No caso desses gêmeos, apenas um óvulo é liberado e esse único óvulo é fecundado por um único espermatozoide. Essas células vão começar a se multiplicar e tal. Só que em algum momento, essa massinha de células que se forma se divide em 2 massinhas de células, 2 conjuntos de células. Então, olha aqui na imagem, um óvulo fecundado por um espermatozoide, multiplicação das células, e essa massinha de células se divide em 2. Cada massinha de células, cada conjunto de células vai dar origem a um indivíduo. Só que todas essas células vieram de uma mesma célula, que é aquela célula ovo. Só teve uma célula ovo nesse caso. E aí, gente, essa uma célula ovo, né, foi se dividindo, gerou essas 2 massinhas, o que gerou 2 indivíduos idênticos, iguais. Se fizer um exame de DNA em 2 irmãos gêmeos, vai ver que é o mesmo DNA. Neste caso, os 2 bebês dividem a mesma placenta. Então, olha aqui, a mesma placenta para os 2 bebês. Entenderam os gêmeos idênticos? E tem aqueles casos de gêmeos que são diferentes, né? Às vezes pode ser até de sexos diferentes, né? Um menino e uma menina. Nesse caso, o corpo da mulher libera 2 óvulos. E em cada óvulo entra um espermatozoide. Então precisa de 2 óvulos e de 2 espermatozoides. Um espermatozoide para cada óvulo. Juntou o espermatozoide com o óvulo, formou uma célula ovo. Juntou outro espermatozoide com outro óvulo, formou outra célula ovo. Então, nesse caso, temos 2 células ovo. Cada célula ovo vai dar origem a um indivíduo diferente. E nesse caso, os 2 indivíduos, né, crescem separados, cada um em sua placenta. Tudo bem? Se desenvolvem em placentas diferentes. Então, pessoal, não existe essa de entrou 2 espermatozoides em um óvulo. Não existe isso. Se entram 2 espermatozoides em um óvulo, não ocorre desenvolvimento do embrião. Precisa só de um espermatozoide e um óvulo. Beleza, pessoal? Eu queria que vocês fizessem de tarefa a atividade 3 da página 327.
Uma atividade fácil sobre a amamentação, sobre o leite, bem tranquilinha, 3 perguntinhas para responder. E é isso, um bom estudo para vocês. Espero que vocês tenham gostado da aula. E é isso, gente. Até a próxima. Tchau!